castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo agora e sempre. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos agora ouvir a pregação da Tua Palavra, por isso te pedimos, Senhor, que Tu fiques conosco, nos ajude, nos abençoe, nos permita entender a Tua Palavra, Senhor, dá-nos a devida atenção e o discernimento para compreendermos aquilo que Tu nos queres dizer. Assim nós oramos em humildade, nos colocamos na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós demos início no domingo passado numa nova série de mensagens, uma nova série de pregações aqui na comunidade, nos cultos online, que tem como título, que vocês já viram projetado aí no início do culto, ao sair de casa, use máscara, mas ao voltar, 3 pontinhos. Reflexões sobre a vida em família. A pandemia de Covid-19 trouxe uma mudança de hábitos. A gente teve que aprender a não abraçar as pessoas, a gente teve que aprender a cumprimentar de outra maneira. Teve que aprender não, nós estamos ainda nos habituando a isso, né? Aquele calor, aquela afetuosidade quando a gente se encontra não é mais possível. A gente é orientado também a ficar distante um do outro. E uma das coisas que a pandemia trouxe também é a obrigatoriedade da utilização da máscara. Essa é a máscara com a qual eu vim hoje para a gravação do culto, feita pela minha esposa com muito capricho, bastante usada. E a máscara ela tem como propósito nos proteger, ela tem como propósito nos impedir ou dificultar que fiquemos doentes por conta do coronavírus. A máscara ela é algo muito importante para a nossa saúde, para a nossa proteção. Mas tem tipos de máscara que prejudicam a saúde da nossa família. Tem tipos de máscara que fazem mal para a nossa família. Quando nós falamos em máscara facial, durante a pandemia, nós estamos falando de algo que nos protege. Mas quando nós falamos de máscaras na vida familiar, certamente isso não é bom. Certamente isso não faz bem. Na semana passada, nós vimos uma primeira máscara que precisa ser tirada quando a gente chega em casa. Quando a gente sai de casa, a gente tem que usar máscara para se proteger do corona. Mas quando a gente chega em casa, a gente precisa também aprender a tirar algumas máscaras. E uma dessas máscaras que nós vimos na semana passada, é a mentira. E nós vimos a partir da história de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, o mal que a mentira fez. Gênesis 27 foi o texto orientador para essa nossa primeira conversa. E hoje nós queremos ver uma segunda máscara que faz um estrago gigante na vida familiar. Uma segunda máscara, que é a máscara da dissimulação. Dissimulação, pastor? Que palavra é essa? Segundo o dicionário online, dício, a palavra dissimulação ou dissimulado é um adjetivo. E o significado é uma pessoa que oculta seus reais sentimentos ou intenções, é um fingido, uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita. A máscara da dissimulação é a máscara que nos impede de mostrar a verdade. Não estou falando da mentira, mentira é outra história, nós vimos isso na semana passada e aliás, você pode conferir no Facebook da comunidade luterana Fundo Canoas, lá você vai encontrar todas as mensagens online. Mas hoje nós queremos então conversar sobre a máscara da dissimulação. Só que antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu quero te convidar a acompanhar a leitura do texto bíblico que vai nos orientar nesta manhã, que vai nos orientar neste nosso bate-papo. É o texto que nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o capítulo 12, os versículos 10 a 20,
que dizem o seguinte: houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que és bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Queridos, aqui nós vemos nesse texto de Gênesis 12 a dissimulação que Abraão usou para, de alguma forma, se dar bem no Egito. Numa primeira leitura já fica evidente a dissimulação que acontece aqui. Por medo, Abraão e Sarai, eles inventam uma história de que eles não eram casados, mas eles eram apenas irmãos. E, portanto, Sarai é levada para a corte, ela passa a ser uma mulher do harém do faraó. Interessante que o texto bíblico diz que ela era muito bonita. E segundo a pesquisa bíblica, Sarai deveria ter algo em torno de 65 anos quando aconteceu essa situação na vida deles, segundo a pesquisa bíblica. Por que Abraão tem medo de estar no Egito e de dizer que Sarai é sua esposa? O faraó ele era conhecido por não se contentar em ouvir não. E se ele olhasse para Sarai e dissesse: essa mulher vai ser minha, mas ela é casada, não interessa, eu dou um jeito no marido e ela vai ser minha. Ele sabia dessa fama do faraó e por isso ele inventa essa história, ele dissimula a situação dele conjugal com Sarai para se dar bem, para permanecer vivo por medo. Ele está com medo. E a dissimulação trouxe problemas de toda a ordem para o faraó e para o casamento de Abraão. A gente pode achar que só deu problema para o faraó, não. O faraó sofreu as consequências de tomar para si uma mulher que era casada, que tinha marido. Mas Abraão e Sarai, se eu falar Sara ou falar Abraão em algum momento, vocês me perdoem, mas é a mesma pessoa, só que mais tarde Deus muda o nome deles. Abraão e Sarai, eles abrem um leque de perigo muito grande sobre o relacionamento deles. Por quê? O faraó sofre com doenças, punição por tomar para si uma mulher casada, e Abraão e Sarai, eles abrem espaço para o adultério no seu relacionamento. A dissimulação abre espaço para o adultério, porque se ela está na corte, se ela faz parte, se a Sarai faz parte do harém do faraó, é porque estava acontecendo adultério. Essa é a consequência dessa dissimulação. Mas eu te pergunto, meu querido espectador, será que a dissimulação ela não faz parte da vida humana? Eu te digo categoricamente que sim. Sabe por quê? Porque 90% ou mais das pessoas que tu cumprimenta e tu pergunta tudo bem, vão te dizer sim. E muitas vezes não está bem. Algumas pessoas que eu conheço são muito sinceras e dizem não está bem.
Mas a gente pergunta muitas vezes pro forma, por educação, às vezes no automático. A gente nem está preocupado com, com o bem-estar do outro. A dissimulação faz com que a gente simule estar preocupado com o outro, mas na verdade é só formalidade. E quando a pessoa diz, não, eu não estou bem, muitas vezes a gente diz assim, barbaridade. Por que eu fui perguntar? Eu não estou com tempo para ouvir a pessoa. A dissimulação, ela faz parte, infelizmente, da realidade do ser humano. Só que a vida em família também traz consigo muita dissimulação. Muita dissimulação. Mas como, pastor? Como assim a vida em família traz consigo dissimulação? Ora, muitas vezes a gente apresenta para as outras pessoas uma cara de família de propaganda de margarina. Tu já viu? Propaganda de margarina? Todo mundo feliz, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo se cumprimenta, feliz da vida no café da manhã, está todo mundo bem, a mulher maquiada, o homem com a barba feita, as crianças felizes, é uma maravilha. Procura no YouTube, propaganda de margarina, né? Comerciais de propaganda de margarina, e tu vai ver, são sempre coisas muito bonitas, muito bem elaboradas, e é essa imagem que muitas vezes a gente mostra para os outros quando a gente sai de casa como família. Tá tudo bem, a gente tá feliz, todo mundo com um sorriso nos olhos, com um sorriso nos lábios, todo mundo ostentando suas roupas bonitas, todo mundo feliz. Essa é a imagem que se passa, todo mundo feliz. Mas, na verdade, muitas vezes estão querendo se matar. Muitas vezes estão querendo acabar com o casamento. Isso é dissimulação. Porque a dissimulação, ela esconde dores, muitas vezes esconde dores de quem sofre calado. Existe muita violência doméstica, e eu não falo de violência apenas contra a mulher e crianças, mas também homens que vivem violência nos seus casamentos. Por quê? Porque tem mulheres que são agressivas, tem maridos que são agressivos, violentos nas palavras, enfim. A dissimulação esconde dor de quem sofre calado, agressão física, agressão verbal, por exemplo. A dissimulação esconde também problemas relacionais que precisam ser resolvidos para que a vida seja plena. Muitas vezes algumas questões vão se arrastando por anos e anos e anos, diferenças entre homem e mulher, por exemplo, né? Que precisariam ser tratadas, que precisariam ser resolvidas, que precisariam ser trabalhadas, e as pessoas não trabalham e sofrem com isso e se machucam, mas quando saem na rua, comercial de margarina, todo mundo feliz, todo mundo bem, todo mundo alegre, e assim vai. Às vezes não, mas a maioria dissimula de que está tudo bem. A dissimulação esconde sofrimentos também impostos por doenças. Tem gente sofrendo com doenças na sua família e que não é capaz de dividir esse fardo com alguém. E se alguém pergunta, tudo bem? Não, está tudo bem sim, quando na verdade está arrebentado, precisando de ajuda. A dissimulação esconde casamentos que são verdadeiros infernos, que são casamentos fracassados, adultérios que não foram resolvidos e simplesmente se tocou a vida adiante sem se resolver essa questão toda. A dissimulação esconde situações que exigem ajuda psicoterapêutica. Nós ainda vivemos uma época em que as pessoas dizem isso é para louco, quando na verdade todo ser humano precisaria em algum momento da vida olhar para dentro de si e trabalhar questões que ficaram para trás, questões que ficaram mal resolvidas, ou questões que precisariam de um outro olhar. E a dissimulação faz com que a gente diga, não, está tudo bem, quando na verdade a gente estaria precisando tratar algumas coisas. A dissimulação esconde angústias, esconde medos, esconde problemas financeiros, esconde muito mais coisa. A dissimulação faz mal para a nossa família. A dissimulação arrebenta a nossa família. A dissimulação estraga os nossos relacionamentos. A dissimulação faz a família ser
parecida, como eu já falei antes, com um comercial de margarina. Todos felizes, rindo, sendo carinhosos e amorosos, quando na verdade, quando se fecha a porta da casa, é que o verdadeiro inferno está instalado. E a dissimulação faz com que ninguém desconfie disso. E sabe por que eu digo isso? Por que eu falo que a dissimulação é um baita de um problema que tem matado famílias? Porque durante a pandemia aumentou em 28% o número de divórcios em Santa Catarina. Em Santa Catarina, 28% de aumento nos divórcios. Isso é informação do G1 Santa Catarina, do dia 26 de julho deste ano. Do início da pandemia até o dia 26 de julho deste ano, aumentou em 28% o número de divórcios. O estar convivendo, o estar próximos, o não poder sair de casa para dissimular os seus problemas, tem trazido tudo isso. Quem sabe tu também já te surpreendeu com alguém que tu dizia assim, que família feliz, e da noite para o dia tu escutas a notícia de que o casal se separou. E tu diz, mas que barbaridade, mas como assim, de que jeito? Eles pareciam tão felizes. Dissimulação. Tu sabia que Deus nunca desejou a dissimulação? Tu sabia que Deus nunca desejou que vivêssemos dissimuladamente? Simplesmente porque dissimulação não é vida. Porque ninguém consegue esconder a vida toda os seus problemas. Uma hora ou outra, aquele problema não tratado no casamento vai trazer as consequências. Uma hora ou outra, aquele problema não tratado no relacionamento pais e filhos vai trazer consequências. Uma hora ou outra, aquele problema, aquela situação que a gente maquia, que a gente camufla, que a gente esconde, que a gente não mostra, vai nos derrubar. E por isso, Deus não quer a dissimulação. E como viver a vida na autenticidade, sem a dissimulação? Aí a espiritualidade cristã, aí a fé cristã tem uma proposta bem interessante que não temos por aí, que é a proposta de vivermos o discipulado. Como assim? O que tem discipulado a ver com isso, pastor? Queridos, muitas vezes a gente vive uma vida dissimulada porque a gente não tem que prestar contas para ninguém. A gente vive uma vida de dissimulação porque a gente não tem alguém que nos conheça tão profundamente que possa dizer assim, como é que está o teu casamento? Tá bem, será mesmo? Sabe, a proposta da espiritualidade cristã é a proposta do discipulado, a proposta do caminhar ombro a ombro, de ter alguém, um casal para nos acompanhar enquanto casal, uma família mais velha para nos acompanhar, nós que estamos formando a nossa, alguém da igreja, alguém que tenha princípios de Deus que possa nos acompanhar. A espiritualidade cristã, a vida com Deus, ela quer nos impedir de viver uma vida de dissimulação, colocando ao nosso lado pessoas que nos ajudem a viver a autenticidade da vida. Nós não precisamos ter vergonha de mostrar os nossos problemas, porque o meu problema talvez seja um, mas o problema do meu próximo é outro. Mas todos nós temos os nossos problemas. Nós temos a vergonha de falar dos nossos problemas, nós temos a dificuldade em abrir o nosso coração. E eu acho que os homens, nesse sentido, têm uma dificuldade maior ainda, a maioria, de falar das suas dores, das suas angústias, dos seus medos que estão arrebentados. Só que quando saem com suas esposas, sorriso no rosto, olhar disfarçado e a vida segue. A espiritualidade cristã, a proposta de Jesus, é que nós não vivamos na dissimulação, é que nós vivamos a vida na realidade, que nós vivamos fora de casa o que nós vivemos dentro de casa. Pastor, isso é perigoso? Mas ao mesmo tempo é libertador. Porque se nós vivemos um casamento legal dentro de casa, eu não vou precisar me esforçar para mostrar um casamento legal fora da minha casa. Se eu vivo uma família legal em casa, eu não vou precisar me esforçar para fora de casa mostrar uma família que é perfeita. Está entendendo? Para não viver a dissimulação, eu preciso evitar a dissimulação dentro de casa. Temos problemas? Temos, então vamos tratá-los.
Precisamos de terapia de casal? Sim, então nós vamos procurar. Nós precisamos de um casal mais velho na fé, maduro na fé, que nos ajude, que seja conselheiro, que seja orientador, então nós vamos procurar. Queridos, tem um provérbio bíblico, do capítulo 27 de Provérbios, o versículo 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Essa palavra eu li várias vezes, mas nunca tinha me chamado a atenção. Mas quando a gente olha para a palavra que diz aqui, companheiro, o homem afia o seu companheiro, isso está pressupondo o quê? Intimidade. Isso está pressupondo o quê? Alguém que caminha conosco. A palavra companheiro tem na sua etimologia, na sua origem, a ideia de alguém que come pão conosco. A gente precisa de um companheiro, alguém com quem a gente seja íntimo, alguém com quem a gente seja próximo, a gente consiga abrir o seu coração. Às vezes pode ser a esposa, às vezes pode ser o marido, mas às vezes precisa ser alguém de fora. Às vezes precisa ser alguém com quem a gente consegue falar sobre questões que talvez a gente não consiga com o cônjuge da gente, mas alguém próximo, íntimo, um companheiro, alguém que come o pão com a gente. E quando a gente encontra alguém assim, a gente não vive a dissimulação. A dissimulação é um grande problema. Por isso, se vocês estão vivendo na casa de vocês uma vida em que vocês estão dissimulando os seus problemas, escondendo os seus problemas, não revelando, para com isso, meu querido. Para, porque lá na frente vai chegar um momento que não vai dar mais para esconder. Não vai dar mais para esconder. A máscara da dissimulação tem feito estragos gigantescos na vida de pessoas. A vida sem dissimulação nós vemos em Jesus e no maior dos apóstolos, o Paulo. Nós vemos ali uma vida, tanto em Jesus quanto em Paulo, uma vida sem dissimulação. Paulo não tinha problema de falar das suas fraquezas. Paulo não tinha problema em falar que ele tinha um espinho na carne. Paulo não tinha problema em falar das suas lutas. Jesus demonstra a sua fragilidade também, quando ele chora no Getsemane, quando ele chora diante da perda do Lázaro, quando ele fica bravo, quando ele vai lá no templo e vê que transformaram o templo numa casa de comércio. Ele não dissimula, não faz cara de paisagem, ele não dá, pois é, gente, né? Puxa vida, em tempos idos o templo. Não, ele demonstra o que ele sente. Queridos, precisamos fugir da dissimulação, precisamos viver uma vida de verdade, onde não tem faz de conta. A espiritualidade cristã tem na sua essência o reconhecimento de que nós precisamos de ajuda, de que nós não somos autossuficientes, de que nós somos fracos e de que nós só conseguimos viver bem na presença de Jesus. Porque Jesus revela todos os nossos problemas, mas Ele não só revela, Ele trata. Jesus não é como aquele que vem e arranca a casca da ferida, Ele trata a ferida. Mas para poder tratar, Ele tem que arrancar a máscara da dissimulação. Para poder tratar os problemas da nossa família, nós temos que deixar Jesus nos mostrar que está na hora de parar de fazer de conta. Chega de dissimular, nós precisamos deixar Ele tratar de fato. A dissimulação nos mata, mas se nós deixarmos Jesus nos tratar, e eu volto a dizer que a palavra de Provérbios 27 é fundamental, ter alguém que conhece Jesus, que ama Jesus, que possa nos ajudar a tratar das nossas lutas, tratar as nossas dificuldades. Se nós encontramos alguém assim, nós temos grande chance de estar fugindo da dissimulação. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a carregar as cargas, a lidar com os nossos problemas, a lidar com as nossas angústias, a lidar com o nosso sofrimento, com os nossos gritos represados, com as nossas lutas.
enquanto nós continuarmos a ser como família de comercial de margarina, a gente não vai conseguir viver feliz. Mas quando a nossa vida lá fora refletir a felicidade que nós vivemos dentro de casa, aí sim, não vai ser um faz de conta, vai ser verdadeiro, vai ser autêntico, não vai ter dissimulação. Abraão e Sarai dissimularam o seu casamento, inventando a história de que eram irmãos. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A dissimulação trouxe problemas e eles foram desmascarados. Foi só uma questão de tempo. Queridos, a vergonha de ser desmascarado por viver na dissimulação é muito grande. Não precisa ser assim. Podemos tratar os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas dores. Podemos admitir as nossas fraquezas. Família é lugar de cura. Família na presença, nos pés de Jesus, encontra a cura, restauração, encontra a direção, encontra o sentido. O marido que trata a sua esposa com violência, quando ele encontra Jesus, e ele encontra também aquilo que causa esse desejo de tratar a esposa assim, e ele é restaurado por Jesus, ele se torna um marido bom. O contrário também. Queridos, vamos parar com a dissimulação, porque a vergonha da dissimulação é que lá na frente nós vamos ser pegos, nós vamos ser descobertos, porque vai dar problema. Deus nos ajude a não viver em dissimulação. Eu gostaria de te encorajar a fugir da dissimulação para viver uma vida real, para viver uma vida verdadeira. E queridos, quando nós olhamos nas nossas redes sociais e vemos lá que temos 200, 300, 500, 1000 amigos, seguidores, e não temos alguém com quem nos abrir para dizer, olha cara, nós estamos vivendo um problemão lá em casa. Eles não são amigos, eles são no máximo conhecidos, se são. Amigo de verdade, companheiro de verdade, é alguém que pode de fato nos ouvir, nos ajudar. E se esse alguém for alguém que ama Jesus, vai ser melhor ainda. Alguém que talvez já tenha até passado por uma situação parecida, vai ser melhor ainda. Alguém que for restaurado por Jesus, vai ser melhor ainda. Fujamos da dissimulação. Dissimulação trouxe problemas na vida de Abraão e Sarai. E vai trazer problema na nossa vida também. Vivamos a verdade, a autenticidade revelada em Jesus, em Paulo, e revelada também em toda a Sagrada Escritura. Não é vergonha nenhuma a gente admitir as dificuldades e pedir ajuda. Vergonha é a gente viver uma vida de faz de conta, de dissimulação. Isso sim, que Deus não quer. Deus não quer que seja assim. Pelo contrário, Ele quer vida de verdade. Ele quer que lá fora reflitamos a vida boa que temos dentro de casa. Te desafio a experimentar essa vida que só é possível em Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que tu nos dês a coragem de não vivermos uma vida de dissimulação. Dá-nos a coragem de vivermos uma vida de verdade, onde a gente não tem medo de encarar as dificuldades, as lutas, as angústias, os medos, onde a gente não precisa ficar escondendo as dificuldades, mas a gente busca ajuda para resolver as dificuldades, para que dentro da casa da gente, a gente experimente a alegria de viver. Senhor, isso não tem a ver com religiosidade, isso tem a ver com encontrar a Ti e encontrar um companheiro, alguém que anda conosco, ombro a ombro, nos ouvindo, nos ajudando, nos amparando. Santo Deus, nós pedimos, ajuda-nos a não viver a dissimulação. Ajuda-nos a viver a verdade. Ajuda-nos a tirar a máscara da dissimulação.
porque ela não nos protege, ela nos atrapalha, ela nos deixa doentes. Que quando sairmos de casa possamos usar a máscara para nos proteger do Covid, mas quando voltarmos para casa, ajuda-nos a tirar a máscara da dissimulação. Que sejamos verdadeiros, autênticos, sinceros, coerentes e entendamos que somente em Jesus a gente encontra ajuda, a gente encontra cuidado, a gente encontra cura e restauração. Nós oramos no nome de Jesus. Senhor, abençoa a nossa semana, cuida de nós, ampara-nos, protege-nos em Tuas mãos. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. O Senhor esteja contigo, o Senhor te ampare, o Senhor te proteja. Amém. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.